Olá, estamos de volta para dar sequência ao nosso trabalho. Nós vamos apresentar hoje a nossa lição de número 12. O título dela é O Espírito Santo e o Futuro da Igreja. Qual será o futuro desta igreja? Certamente que ela depende exclusivamente da operação soberana do Espírito Santo. Há alguns pontos teológicos em comum entre a Igreja Protestante e a Igreja Católica. Por exemplo, os ensinos sobre a Trindade. Protestantes e católicos pensam a mesma coisa a respeito da Santíssima Trindade. Diferentemente de grupos, por exemplo, como os Testemunhas de Jeová, que simplesmente não creem na Trindade. Mas católicos e protestantes creem que Deus é o Pai, que Jesus é o Filho, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e que os três, embora diferentes enquanto pessoas, são iguais em poder, em glória e em majestade. Aliás, foi isso que Jesus disse: eu e o Pai somos um, em João capítulo 10, versículo 30. Conversando com os discípulos, Jesus falava a respeito do Pai e Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos bastará. E então Jesus respondeu: Filipe, estou convosco há tanto tempo e não tendes me conhecido. Aquele que vê o Pai vê também a mim. Em síntese, católicos e protestantes creem na doutrina da Trindade, porém, o maior diferencial teológico entre esses dois segmentos reside na doutrina do Espírito Santo. Católicos e protestantes pensam de uma maneira diferente a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. Os católicos simplesmente limitam a operação do Espírito Santo ao fator externo e objetivo. A teologia católica ensina que, sendo batizado, praticando os fundamentos da doutrina católica, a pessoa estará justificada, estará salva. É a salvação pelas boas obras. Porém, protestantes creem que a operação do Espírito Santo não é externa e objetiva, mas é interna e subjetiva. O castelo forte que o Espírito Santo deseja tomar, o quartel-general onde o Espírito Santo deseja habitar em relação ao homem, é na sua interioridade, é na sua mente, é no seu coração. Paulo disse exatamente isso, que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Estar em Cristo significa que aquela pessoa doravante passou a ser morada, habitação do Espírito Santo. Ela foi regenerada, justificada, ela nasceu de novo e agora ela é templo do Espírito. Tudo aquilo que ela opera, tudo aquilo que ela faz exteriormente é um resultado da obra do Espírito Santo dentro dela. Este é o cerne da teologia protestante, da teologia evangélica. O Espírito Santo faz do homem a sua morada, o seu templo. O Espírito Santo passa a controlar a mente, as emoções. O Espírito Santo passa a operar naquela vida, uma vez justificada, salva, de dentro para fora. A grande conquista do Espírito Santo em relação ao homem reside no seu interior, reside na sua mente, reside no seu coração. Se alguém perguntar a um católico se ele tem certeza da sua salvação, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que depende da igreja
ele depende de trilhar os caminhos da igreja e se porventura ficar faltando algo na sua estrutura de prática de boas obras e de autojustiça, isso será resolvido no além, no purgatório. Então lá os débitos serão totalmente cancelados. Porém, se você perguntar a um protestante se ele tem certeza da sua salvação, ele vai responder que sim. E ele não fará isso com soberba, com arrogância. Ele fará isso baseado nas Escrituras Sagradas. Paulo disse aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10 da sua carta, que se com tua boca, se em teu coração creres no Senhor Jesus Cristo e com a tua boca confessares que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É aí que reside a certeza da pessoa de confissão protestante, de confissão evangélica. Nós cremos que estamos em Cristo a partir da sua morte e a partir da sua ressurreição. A justificação do homem, de acordo com a ótica protestante evangélica, baseia-se na graça e na fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Aí reside a grande diferença. O cristão protestante evangélico tem certeza da sua salvação pessoal, porque esta salvação não depende de si, das suas boas obras, não depende de nenhuma agência humana, não depende de nenhuma instituição humana. A sua salvação depende apenas dos enunciados doutrinários, teológicos das Escrituras Sagradas, que nos ensina que a salvação é mediante a fé. A salvação é um ato operado pelo Espírito Santo. A regeneração acontece no homem. O homem nasce de novo pelo mover do Espírito, pela operação do Espírito Santo na sua mente e no seu coração. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3 de João. Ele veio a Jesus bajulando-o, dizendo: sabemos que tu és mestre em Israel, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Nicodemos tinha vindo à noite, porque não queria se comprometer sendo visto por alguém, falando com aquele que era uma pessoa colocada à margem da sociedade. Porém, Jesus respondeu de uma maneira muito clara, sem rodeios: se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver o reino dos céus. Nascer de novo é o único pré-requisito à salvação. Uma pessoa nascida de novo é alguém que passou por uma experiência pessoal com Cristo, uma experiência salvífica, uma experiência de salvação, de redenção, de regeneração. E esta é uma obra executada, operada pelo Espírito Santo. Portanto, se você perguntar a um cristão protestante evangélico convicto se ele tem certeza da sua salvação, ele vai responder que sim, eu tenho certeza da minha salvação, porque ela não depende de nenhum homem, de nenhuma instituição humana, ela só depende do sacrifício de Jesus operado lá na cruz do Calvário, e esse sacrifício, esse sangue derramado ali é tão poderoso que redimiu homens ao longo da história, redimiu no passado, redime no presente e redimirá no futuro. Aquele que foi, portanto, lavado no sangue carmesim de Jesus, teve a sua dívida cancelada, o seu pecado perdoado e o seu nome foi registrado no livro da vida. É possível o ecumenismo entre cristãos
católicos e protestantes, a união entre esses dois segmentos é possível. Do ponto de vista humano, nós vemos grandes diferenças, verdadeiros abismos entre esses dois segmentos. Por exemplo, na visão sobre as Escrituras Sagradas, a teologia católica ensina a importância das Escrituras, mas não como única regra de fé e prática. Eles creem também na tradição oral da Igreja Católica Romana. E nós entendemos a importância da tradição oral. Aliás, a Bíblia, antes de ser tradição escrita, ela foi tradição oral. Porém, nós não colocamos lado a lado com as Escrituras nenhuma tradição judaica ou cristã. Nenhuma tradição humana pode ser colocada em pé de igualdade com as Escrituras Sagradas. No protestantismo, só se aceita as Escrituras Sagradas. Aquilo que corresponder ao que está registrado no cânon sagrado será tido como verdadeiro. Aquilo que não estiver de acordo com as Escrituras não será aceito como verdadeiro. E isso estabelece um verdadeiro abismo entre católicos e protestantes. Não podemos dizer aqui que essa união será impossível. Aliás, há uma grande diferença hoje no catolicismo romano. Aquela adesão total ao Papa de 50 anos para trás na história, ela não existe mais hoje. Os católicos romanos não estão mais tão voltados para a estrutura papal do catolicismo romano. Mas mesmo hoje nós diríamos que se o Papa quisesse tornar a Igreja Católica uma igreja evangélica, bastaria apenas um decreto seu para que isso acontecesse. Porém, nós sabemos que isso é algo extremamente difícil, ou quem sabe ao longo dos anos, no processo de aprimoramento do segmento católico, quem sabe poderia haver uma mudança radical e uma adesão à visão, ao modo de interpretação das Escrituras dos protestantes evangélicos. Contudo, nós vemos que existem barreiras imensas para serem vencidas. A questão da impecabilidade do Papa, a questão da mariolatria, adoração a Maria, aos santos católicos, isso continua algo muito forte no segmento católico. Uma verdadeira barreira que dificilmente será ultrapassada, que dificilmente será vencida. Eles terão que aceitar as Escrituras como única regra de fé e de prática. Mudanças monumentais precisarão ocorrer para que haja uma união entre esses dois sistemas. O que nós esperamos sinceramente é que haja respeito entre esses dois grupos e que haja cooperação em termos de obras sociais, em termos de projetos acadêmicos, considerando que mesmo hoje ainda possuímos algum ponto em comum. Que o Espírito Santo continue a sua operação na mente, nas estruturas institucionais da humanidade, porque Ele é o Espírito de Cristo, e o Espírito de Cristo é o Espírito da união. E nós podemos depender dele totalmente, entregar esta questão nas mãos do divino intérprete das Escrituras, o divino mestre e consolador, que opera a obra da redenção e que não permitirá que as portas do inferno prevaleçam sobre a igreja. Chegamos ao final da nossa aula. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe.